Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com todos. Abra sua Bíblia no Salmo 52. Salmo 52. Salmo número 52. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, que habita no trono celeste e eterno, bendito seja o teu nome por todo sempre. Neste momento, ó Pai, clamamos a Ti que nos dispense o teu favor, dando-nos a compreensão da tua palavra. Nossa mente é limitada, nosso coração é confuso, por isso necessitamos do Teu Santo Espírito, nos orientando e dirigindo em cada momento. Ajude-nos, assim clamamos, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Salmo 52, a palavra de Deus diz assim: ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Nesses últimos tempos, nós temos convivido com uma frase, com uma expressão que creio que todos nós já ouvimos: delação premiada. Né? Delação premiada, na qual políticos que foram condenados recebem algum benefício legal, tal como a redução de pena, se vierem a delatar seus comparsas, facilitando assim a ação da justiça na solução de casos de corrupção. Os delatados sentem-se traídos pelos delatores. São tidos como traidores, os delatores, traidores da causa. No presente texto que nós vemos, que acabamos de ler, nós encontramos uma circunstância de delação, não de delação premiada, mas de delação perversa, de delação iníqua. E só que aqui, como nós vemos, o delatado era um homem inocente, era o rei Davi. O delator, um homem chamado Doeg, o edomita, ou descendente de Edom. O contexto deste salmo, se você quiser abrir e acompanhar, é lá em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 9, e depois do capítulo 22, de 6 a 23, onde encontramos Davi fugindo de Saul, que queria matá-lo por todas as formas. Saul, de uma hora para outra, se incendiou de ódio por Davi, especialmente quando soube que Deus havia designado Davi para assumir o trono em seu lugar, para ser o seu sucessor no trono.
Então Saul ficou furioso com Davi e tentava matar Davi por todas as formas. Numa dessas fugas, Davi ele não enfrentou Saul. Ele sempre, mesmo sabendo que Saul era um homem perverso, Davi sabia que sobre Saul estava a unção de Deus e Saul era rei, foi ungido rei. Veja bem que Saul, mesmo sendo ungido por Deus para ser rei, ele não se comportava como um ungido. Mas Davi havia sido ungido por Deus para suceder Saul. Mas enquanto Saul não morresse, Davi não poderia assumir o trono. Davi não deu jeitinhos para antecipar a sua coroação. Ele não foi e tramou contra Saul para matar Saul. Em todos os momentos que Saul perseguiu Davi, Davi confiou em Deus para que Deus o livrasse. Davi teve várias oportunidades de matar Saul, mas não matou. Porque ele sabia que quem haveria de dar o trono de Israel para ele era o Senhor Deus, e não as suas estratégias. E ele, temendo a Deus, ele não agiu contra Saul. Mesmo tendo várias oportunidades, ele não fez mal a Saul. Mas numa dessas fugas, Davi se refugia numa cidadezinha chamada Nobe. E na cidade de Nobe, uma cidadezinha, havia ali um sacerdote chamado Aimeleque. Aqui no Salmo ele é chamado de Abimeleque. Aimeleque e Abimeleque é a mesma pessoa. Significa o pai é rei. Né? Abimeleque, né? O pai é rei. E Abimeleque ou Aimeleque, tanto faz, ele era o sacerdote ali. E Davi, quando chegou ali em Nobe, Aimeleque deu a Davi os pães que eram guardados, os pães da proposição, que somente os sacerdotes podiam comer. E ele deu para Davi, para os seus sacerdotes, para os seus soldados. E não só isso, ele também deu a espada de Golias, a mesma espada que Davi havia tomado de Golias e cortado a cabeça do gigante Golias, quando ele enfrentou o gigante Golias. Essa espada ficou guardada ali com Abimeleque. Abimeleque então dá essa espada para Davi. E Davi foi embora. O rei Saul, ele perseguindo Davi, ele chega a essa cidadezinha chamada Nobe. E aí então, ele pressionou os seus soldados, pressionou as pessoas ali, que lhe dessem alguma informação sobre Davi. Nesse momento levanta-se Doeg. E Doeg, vendo uma oportunidade de fazer uma média com o rei, vendo ali uma oportunidade de subir no prestígio com o rei, Doeg, ele era o chefe dos pastores de Saul. Quem sabe ele estava almejando uma promoção, né? E aí então ele chega para Saul e diz assim: olha, este homem chamado Abimeleque, esse sacerdote, ele acolheu Davi e os seus soldados. Ele deu comida para Davi, deu os pães da proposição para Davi. E também a espada de Golias. Ele protegeu Davi. E assim então ele delata Davi e também Abimeleque. O rei Saul mandou então chamar o sacerdote Abimeleque, indagou sobre o ocorrido. Abimeleque confirmou tudo o que foi dito. Sim, de fato, eu ajudei mesmo Davi, porque eu sei que ele é o homem de Deus. Eu sei que ele é o homem que Deus ungiu para ficar no seu lugar. Sim, eu ajudei, sim. Enfurecido, então, Saul manda que os seus soldados matassem Abimeleque e aos sacerdotes que estavam ali com ele. Nenhum soldado teve coragem de fazer isso. Nenhum soldado teve a coragem de matar um sacerdote ou matar os sacerdotes que estavam ali com Abimeleque. Mais uma vez entra em cena Doeg, o edomita. Não só contentando em ser um fofoqueiro, um delator, Doeg, então, vendo que os soldados não fizeram nada, ele disse: eu farei, rei, eu farei pelo Senhor. E a Bíblia diz que Doeg matou a Abimeleque e também aos seus sacerdotes. Homem perverso. Além de 85 sacerdotes que oficiavam com Abimeleque,
também todos os homens, mulheres, meninos, crianças de peitos, bois, jumentos e ovelhas da cidade de Nob foram mortos. Você pode ver isso lá em 1 Samuel 22, versículos 18 e 19. Mas um dos descendentes de Abimeleque, chamado Abiatar, buscou refúgio junto a Davi. Foi até Davi, o qual assumiu a culpa indireta por aquela chacina. E Davi mesmo disse isso: eles morreram por minha causa. Se eu não tivesse ido lá, eles não estariam mortos agora. Doeg, então, é assim descrito como um bajulador fofoqueiro. Alguém que para conquistar o favor, para conquistar alguma coisa, ele é capaz até mesmo de assassinar. Ele é capaz de matar inocentes. E este salmo que nós acabamos de ler, e o qual nós estudaremos agora, ele nos traz justamente esse pano de fundo. Com isso em mente, tendo em mente o que Doeg fez, então nós vemos aqui o contexto deste salmo. Neste contexto, então, encontramos as palavras deste salmo. E Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: a perversidade sempre esteve nos altos escalões, e o povo de Deus deve aprender a lidar com esse fato da maneira condizente com a sua devoção. Se há uma coisa que nós vamos conviver o tempo todo neste mundo, é com a perversidade, é com a corrupção, é com a maldade dos homens. Volta e meia, os crentes haverão de sofrer por causa da perversidade dos homens, especialmente quando os crentes decidirem viver de forma agradável a Deus. É importante a gente se perguntar se o evangelho que nós temos professado, este evangelho que nós dizemos crer, se realmente ele nos sustentará, ou se nós o sustentaremos quando estivermos numa situação como essa, com a faca no pescoço, sendo ameaçados de morte, porque decidimos obedecer a Cristo. Será que o evangelho qual nós professamos nos levaria a esse ponto? Certa feita, numa palestra, um professor, um dos meus professores, ele dando uma palestra sobre as diferenças entre o cristianismo e o islamismo. Então, um grande empresário, já falecido, Antônio Hermílio de Moraes, se levanta e pergunta: professor, qual a diferença básica entre cristianismo e islamismo? E ele deu uma definição singular. Ele disse assim: no islamismo, por Alá você deve até matar. No cristianismo, por Jesus, você deve até morrer. É uma boa diferença, não é mesmo? E assim, então, olhando para este salmo, nós vemos que o servo de Deus sempre enfrentará esse tipo de situação em sua vida. No verso 5, que é o ponto máximo desse salmo, é aquele momento principal do salmo, desse versículo nós tiramos para nós o tema para a nossa meditação: o juízo de Deus contra o perverso. Não pense o perverso que vai continuar na sua perversidade sem que ninguém o impeça. Mais cedo ou mais tarde Deus põe um fim na perversidade. Mais cedo ou mais tarde a mão de Deus pesa sobre o perverso. O caminho do perverso é descrito na Bíblia como um caminho terrível. E nem todas as vantagens que ele possa tirar nessa vida compensarão o sofrimento que o aguarda. O juízo de Deus contra o perverso. E neste salmo nós sintetizamos esse salmo em 3 verdades acerca do perverso e o julgamento que ele sofrerá da parte de Deus. A primeira verdade que nós destacamos é que o perverso, ele ignora o juízo de Deus. Do verso 1 ao verso 4 nós vemos isso. Se há algo que o perverso gosta de fazer,
é vangloriar-se das suas ações malignas, as quais ele apresenta como esperteza. E aqui fica um recado para os pais: não ensine o seu filho a ser esperto, ensine o seu filho a ser sábio. Porque esperteza, conforme o mundo nos apresenta, esperteza é sinal de perversidade. Não ensine o seu filho a ser esperto, ensine o seu filho a ser sábio. E o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus, é o temor do Senhor. Ensine o seu filho a temer a Deus. E adestre o seu coração também para temer o Senhor. Porque o ímpio, ele não pensa assim, o perverso, ele ignora o juízo de Deus. Por que te glorias na maldade, ó homem perverso? Davi abre este salmo fazendo essa pergunta. E ele contrasta a perversidade do homem perverso, a maldade desse homem perverso, ele contrasta com a bondade de Deus. E ele diz, porque a bondade de Deus dura para sempre. Em outras palavras, se você escolhe o caminho da perversidade, entenda uma coisa, você não vai longe. A perversidade tem data de validade. A única coisa que dura para sempre é a bondade de Deus. Em vez de você se vangloriar na sua esperteza, vanglorie-se ou glorie-se na bondade do Senhor. Porque esta dura para sempre. E é importante sabermos disso, irmãos, lembrarmos disso. Porque, infelizmente, nessa cultura que nós vivemos, a esperteza é muito cultuada. E tem muito crente achando que ser esperto é melhor do que ser sábio. Infelizmente, se rende a essa tentação. Cuidado, a perversidade, ela tem data de validade. E é Deus quem dá a validade para ela. Deus quem dá a data de validade, dá o tempo dela existir. É Deus quem breca, é Deus quem segura a perversidade e pesa a mão. Do verso 2 ao verso 4, Davi descreve o caráter do homem perverso. Ele diz que este homem, a língua dele urde planos de destruição. A língua dele profere os planos do seu coração. Plano é algo que se faz no coração, mas é a língua que apresenta esses planos de destruição. Ela é igual a uma navalha afiada. E Davi a chama de praticadora de enganos. Cuidado com o perverso. Ele dirá palavras que o seu coração quer ouvir. Ele o lisonjeará. Ele será como um Doeg. Abimeleque, ao ver Doeg ali do seu lado, ele nem imaginava que aquele homem poderia delatá-lo. Ele nem imaginava que aquele homem era tão perverso assim. Ele estava ali planejando, vendo a possibilidade, agora eu vou crescer no conceito do rei. Eu não serei mais o chefe dos pastores. De repente agora eu terei um cargo mais nobre no reino de Saul. Vou aproveitar essa oportunidade. É assim que funciona a cabeça de um perverso. E ele não se importa com o que ele tem que fazer ou o que ele tem que falar. Ele vai dizer enganos. Amas o mal antes que o bem. Ele prefere o mal. Porque o mal lhe dá resposta mais rápida. O mal lhe dá benefícios mais rapidamente. Os benefícios que ele quer são trazidos mais rapidamente se ele agir de forma maligna. Ele prefere mentir a falar retamente. Ele prefere falar mentiras a falar a verdade com as pessoas. Para Saul, Doeg falou a verdade ao delatar Davi e Abimeleque. Ele falou a verdade. Mas ele fala a verdade quando lhe convém. Ele fala a verdade para quem lhe beneficiar de alguma forma, lhe der o que ele quer. Mas para Abimeleque, Doeg nunca disse a verdade. Doeg sempre mentiu para Abimeleque.
Nem passou pela cabeça de Abimeleque que Doeg haveria de traí-lo. E Doeg o traiu, o delatou. E não só isso, ele foi e assassinou, porque ele amava o mal e não o bem. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Palavras devoradoras. O Senhor Jesus disse que a língua e o coração estão intimamente ligados. A boca fala do que está cheio o coração, Lucas 6,45. Do que está cheio um coração é o que a boca vai transbordar. Uma boca que traz um coração carregado de malignidade, um coração carregado de perversidade, é o que ele vai soltar pelos lábios, é o que sairá dos lábios dele. Cuidar dos nossos lábios é, antes de tudo, cuidar do nosso coração. Não adianta querermos reter os nossos lábios de falarem coisas perversas, se não tratarmos o nosso coração, porque uma hora ou outra o nosso coração soltará e a nossa boca não conterá as palavras do nosso coração e a perversidade virá à tona. Vemos aqui no verso 2 que as palavras do homem perverso sempre são pensadas para destruir as pessoas. Elas são como uma navalha afiada que corta, rasga e mata. As palavras de Doeg e a espada de Doeg não tinham diferença nenhuma. Ambas eram mortíferas. Ambas derramaram sangue. Ai daqueles que vivem como se Deus não lhes estivesse vendo e nem se importasse com o que eles fazem. Grande loucura é ignorar a bondade de Deus. Pessoas cegas pelo seu próprio poder desprezam a Deus, também tratam com desdém, vileza e traição aos seus semelhantes. A forma como alguém trata o seu semelhante revela a forma como ele vê Deus. Se ele trata com desrespeito, se ele trata com malignidade ao seu próximo, significa que ele pouco se importa com Deus. Como eu digo que eu amo a Deus, ao meu irmão a quem eu vejo, como eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão a quem eu vejo. A forma como nós nos relacionamos com as pessoas revela a forma como nós nos relacionamos com Deus. Não é difícil percebermos os Doegues em nosso redor. Eles são pessoas eles veem pessoas como meios. Eles não têm amigos, eles têm meios. Eles não têm companheiros, eles não têm pessoas que estão com eles ali, seguindo com eles têm meios. Eles se aproximam dos outros com o objetivo de conseguir algo, são utilitaristas. Doeg estava o tempo todo perto de Abimeleque. Doeg olhava para o rei Saul e não era fiel a Saul. Pelo contrário, ele era fiel ao seu próprio coração. Se Saul era o homem que poderia promovê-lo, então ele bajulou Saul. Ele vê as pessoas, o ímpio, ele vê as pessoas como meios e não como amigos, como iguais. Como eu disse, não é difícil percebermos os Doegues ao nosso redor. Basta vermos que eles buscam oportunidades para se promoverem e são capazes das mais terríveis vilezas para conseguirem o que querem. Cuidado com aqueles cujo assunto principal é a vida alheia. Cuidado com aquelas pessoas que se cercam de você para falar dos outros. E não para falar de si mesmas.
ou acima de tudo, para falar de Deus. Cuidado com as pessoas que vêm dizendo, eu preciso te contar algo sobre o fulano. Cuidado. Você pode estar na presença de um Doeg, de um homem que ama o mal e não o bem, de uma língua ferina que mata, que destrói, que corta como navalha. Cuidado. E cuide-se também para que você não seja o Doeg na vida de alguém. Porque a gente sempre pensa nos outros, né? Mas a gente precisa também se perguntar, eu sou um amigo confiável? Eu sou alguém de confiança? Eu sei preservar a integridade dos outros com as minhas palavras? Ou eu sou um Doeg que dou com a língua nos dentes, na primeira oportunidade que eu tenho de subir um degrau, e para subir esse degrau eu tenho que fazer o outro descer 10 degraus. Cuidado para não ser um Doeg. O perverso ignora o juízo de Deus. Não ignore o juízo de Deus. Outra verdade que vemos neste salmo está no verso 5. Deus, em seu juízo, não ignora o perverso. Se o perverso ignora Deus, o perverso em sua perversidade, em sua loucura, ele ignora Deus, Deus, ao fazer juízo, Deus em seu juízo, ele não ignora o perverso. Diz o verso 5, também Deus te destruirá para sempre. Este verso expressa o terrível juízo de Deus contra o perverso. Primeiramente, vemos que o perverso sofrerá um castigo eterno, como nos mostra a expressão para sempre. O castigo de Deus para o iníquo é o inferno. O castigo de Deus para o perverso é o inferno. E não duvide disso. Jesus não teria morrido por nós se nós não estivéssemos condenados, se nós não estivéssemos passíveis de uma condenação tão terrível quanto o inferno. Se nós pudéssemos nos livrar, não teria sido necessário Jesus vir ao mundo. Se ele veio, se o Filho, o Santo Filho de Deus, encarnou-se e morreu numa cruz, é porque a coisa é muito mais séria do que podemos imaginar. Mas o perverso, porque ele ignora o juízo de Deus, Deus não ignora o perverso em seu juízo. E ele pesará a mão dele contra o perverso para sempre. Há de arrebatar-te, arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. A ideia é de alguém arrancando uma planta. Quando você vai arrancar uma erva daninha, lá da sua lavoura, lá da sua horta, do seu jardim, você não fica fazendo carinho nessa planta. Olha que dó, né? Não. Você chega com vontade, passa a mão ali e arranca, puxa ela com força. Essa é a ideia. Serão arrebatados, arrancados com força. Aquilo no qual eles estão arraigados, firmados, não poderá sustentá-los quando a mão de Deus pesar sobre eles. Aqueles bens, como nós veremos aqui, eles ajuntaram bens, e eles confiam nesses bens. Esses bens não farão nada, não poderão fazer nada quando Deus vier pesar a mão sobre o ímpio. Porque a única coisa que pode livrar-nos da ira de Deus é o amor de Deus. A única coisa que pode nos livrar da condenação eterna é a graça de Deus. Se Deus não quiser ter misericórdia do ímpio, e se Ele quiser exercer a sua ira santa contra o ímpio, ai do ímpio! Quem pode livrar alguém das mãos de Deus? Um versículo que todos nós conhecemos, lá em Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com todo respeito à Sagrada Escritura, com todo temor a Deus, mas vamos inverter a ordem desse verso. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Pense nisso.
Se Deus estiver contra você, quem será por você? Falando ao sacerdote Eli. Deus disse isso. Pecando, aliás, Eli falando para os seus filhos, né? Eli falando para os seus filhos perversos. Ele diz assim, para Rofini e Finéias, os filhos dele: filhos, pecando o homem contra o seu semelhante, Deus lhe será por juiz. Mas pecando o homem contra Deus, quem poderá livrá-lo? Quando Deus vier para tratar com o ímpio, com aquele que passou a sua vida ignorando e zombando da justiça de Deus, porque é assim que o perverso age, ele passa a sua vida zombando e ignorando, fazendo mal, ignorando a bondade de Deus, ignorando a justiça de Deus, ignorando o chamado de Deus. Essa pessoa, quando Deus vier pesar a mão sobre ela, não haverá quem o livre. Ele será arrancado, extirpado da terra dos viventes. Ah, irmãos, coisa terrível de se pensar. Enquanto eles estão bem amparados por seus meios, seus recursos, os perversos se veem indestrutíveis, inatingíveis. Mas quando Deus vier acertar contas com eles, haverão de ver o horror da sua ira, da sua santa ira. Deus virá acertar contas com eles, e isto é tão certo que Davi fez questão de enfatizar o juízo do Senhor com expressões que se repetem nesse verso. Ele diz, né? Também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e extirpará da terra dos viventes. Observe como que Davi, ele repete este conceito, ele repete esta afirmação. Deus destruirá, Deus arrebatará, Deus arrancará, Deus extirpará o ímpio. Não brinquemos com Deus, irmãos, não sejamos perversos a esse ponto. E se encontrarmos perversos agindo assim, lembremos a eles do que os aguarda se eles não se arrependerem, se eles não clamarem pela misericórdia de Deus. Porque antes da nossa conversão, não pensemos nós que éramos melhores do que eles. Antes da nossa conversão, éramos tão perversos quanto eles. Ainda que nós não tivéssemos praticado os mesmos pecados que eles, mas éramos igualmente merecedores do mesmo inferno que eles são merecedores. Não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos na mesma condição. Por isso nós devemos alertar os pecadores, dizer-lhes que eles precisam se arrepender, voltarem-se para Deus, porque senão o que virá para eles é o juízo de Deus. Enquanto hoje eles ignoram o juízo de Deus, eles precisam saber que Deus não ignorará a perversidade deles no dia do juízo dele. Porque quando ele vier acertar contas, será terrível. Devemos ficar atentos para um pecado que ronda o nosso coração quando vemos o perverso aparentemente se dando bem. Sabe qual é esse pecado que ronda o nosso coração? Quando nós encontramos um perverso, ninguém consegue detê-lo, ele está se dando bem, está ficando rico, está passando por cima de todo mundo, está fazendo mal e está se dando bem, ninguém consegue detê-lo. Há um pecado que ronda o nosso coração nesse momento. O pecado de duvidarmos da justiça e da fidelidade de Deus para com o seu povo. Cuidado com esse pecado, ele é muito sutil. Puxa vida, mas o fulano está se dando bem, fazendo tanta coisa ruim, tanta coisa maligna, e ninguém o segura, ninguém o detém. Cuidado. Você pode estar duvidando da justiça de Deus. Onde está Deus que não faz nada para deter aquele sujeito? Cuidado, isso é pecado. Você está duvidando da justiça de Deus. Você está medindo a justiça de Deus pela injustiça dos homens. Você está medindo a justiça de Deus pelo fato do homem estar se dando bem, entre aspas. Cuidado, não faça isso. Deus virá ajustar contas. E ai daqueles que não estiverem em Cristo.
porque o ajuste de contas será terrível. O fato de um perverso não estar recebendo nenhuma punição no exato momento em que ele pratica a sua perversidade, não quer dizer que nunca ele receberá essa punição da parte de Deus. Deus tem o tempo certo de agir e ele agirá. Que nunca duvidemos da fidelidade de Deus e jamais confundamos a sua paciência com inércia e conivência com a perversidade. Deus não é paciente com a perversidade, Deus não é conivente com o pecado. Ele é paciente sim, com o pecador, ele tem paciência. Mas quando o pecador zomba dele, mesmo tendo diante de si tantas demonstrações da sua misericórdia, ai desse pecador. Por fim, irmãos, a terceira verdade que destacamos aqui, já vimos que o perverso ignora Deus em sua perversidade, mas Deus não ignora o perverso no seu juízo. Terceiro, os filhos de Deus exultam no juízo de Deus. Os filhos de Deus exultam na justiça de Deus. Versos 6 a 9. Os justos vão de ver tudo isso, temerão e se rirão diante dele. Preste atenção. A primeira atitude que um justo tem quando ele vê a mão de Deus pesando sobre um ímpio, não é de alegria, não é de felicidade. A primeira atitude é de temor. Por que que ele teme? Porque ele sabe que se Deus não tiver misericórdia dele, ele estará na mesma condição e receberá o mesmo castigo. Ou você acha que o inferno é só para político corrupto? Ou você acha que o inferno é só para estuprador? Para assassinos? É interessante na lista que nós lemos lá em 1 Coríntios 6, falando sobre, não nos enganemos, não herdarão o reino dos céus. A lista lá fala de vários: adúlteros, mentirosos, bêbados, efeminados, roubadores, sodomitas. Tais fostes um de vós, mas vocês não são mais. Vocês não são mais desses, porque vocês foram lavados, vocês foram redimidos, vocês foram perdoados, foram justificados. Interessante que esses pecados, essa lista ela não é conclusiva, ela é só ilustrativa, ela está ilustrando. O que a Bíblia está dizendo para nós é o seguinte: nenhum pecador entra no céu sem ter sido regenerado por Jesus. Mas Deus pesa a mão sobre o pecador, sobre o ímpio. E a primeira atitude nossa, quando virmos Deus pesando a mão sobre uma pessoa que fez maldades, se deu bem, enriqueceu-se ilicitamente, às custas da miséria alheia, a primeira atitude nossa não deve ser de, agora sim estou feliz, estou com a alma lavada. Não. A nossa atitude deve ser de temor. A nossa atitude deve ser de temor a Deus. Nós devemos temer o justo juiz. Também fala fala que os justos se rirão dele, se rirão do ímpio. Aquela história, né? Quem ri por último, ri melhor. Não. Quem confia em Deus, ri no final. Nós temos que confiar em Deus. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Davi continua descrevendo este homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Pelo contrário, confiava na abundância de seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Então, ao falar da confiança do perverso, que o perverso tinha,
na abundância de seus próprios bens e na sua perversidade, na qual ele se fortalecia, Davi está nos mostrando que qualquer coisa em que alguém confiar, em vez de confiar somente em Deus, será a causa da sua ruína. Se a sua confiança não estiver em Deus, se você estiver confiando nos homens, se você estiver confiando num sistema político, se você estiver confiando num sistema de governo, ou nesse ou naquele ser humano, ou se você estiver confiando nas riquezas que você ajuntou durante a sua vida, se você estiver confiando na sua habilidade, na sua inteligência, na sua capacidade de resolver problemas, na sua capacidade de conseguir as coisas, cuidado, isso será a sua ruína. Sabe por quê? Porque todas essas coisas ensoberbecem o ser humano. Alguém que fica rico, que sempre quis ser rico e fica rico, dificilmente não será soberbo. O espertalhão, aquele que tem habilidades e consegue resolver tudo, e consegue tudo o que quer por meio das suas habilidades, se torna soberbo. Cuidado, qualquer outro recurso deste mundo, qualquer outro recurso que você tiver, que não seja a graça e a misericórdia e o poder de Deus, qualquer outro recurso fará de você uma pessoa soberba, dando a você a ideia de que você fez por merecer. Você fez por merecer. E aí você sai esfregando na cara dos outros as suas conquistas. Por isso mesmo, você está caminhando para a ruína. Mas aquele que confia em Deus, aquele que espera no Senhor, não dá espaço para o pecado de arrogância e soberba em seu coração. E por isso mesmo, Davi vai dizer no verso 8, quanto a mim, porém, esse porém contrasta a atitude de Davi com a atitude dos perversos. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Será que lá, onde Abimeleque, lá na casa de Deus, lá em Nobe, onde Abimeleque, com seus 85 sacerdotes, estavam ali servindo ao Senhor, será que ali havia uma oliveira verdejante? Pode ser. Pode ser que Davi tenha visto essa oliveira verdejante ao lado da casa do Senhor. E aí ele liga um fato a outro. Pode ser. Mas a figura aqui é bem sugestiva, uma oliveira verdejante. Mas essa oliveira verdejante, ela está na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. O que Davi está nos mostrando aqui é que fora da presença de Deus, somos como arbustos solitários no deserto, que se definham rapidamente. Mas na casa de Deus, na presença do Senhor, a palavra casa de Deus aqui tem mais a ver com a presença de Deus. Eu sou como um arbusto verdejante na presença de Deus. Exatamente o que diz o Salmo 1, exatamente o que que Jeremias diz no capítulo 17. Aquele que confia no Senhor é como uma árvore verdejante, como um arbusto verdejante junto à corrente das águas, que não receia quando vem o calor, mas dá o seu fruto. A sua folhagem está sempre verdejante, viçosa, porque ele confia no Senhor. E Davi disse, quanto a mim, confiarei no Senhor para sempre. O que nos mostra que a nossa confiança em Deus tem que ser ininterrupta. Não basta confiar em Deus em uma ou outra circunstância. Nós temos que confiar em Deus o tempo todo. E nós podemos confiar em Deus o tempo todo e jamais seremos decepcionados por Deus. Quem confia em Deus o tempo todo não se decepciona. Se você se decepcionou com Deus, preste atenção, não foi porque Deus pisou na bola com você, ou porque Deus falhou com você.
Se você se decepcionou com Deus, foi porque você deixou de confiar em Deus como deveria ter confiado. Em algum momento você achou que Deus fosse o seu gênio da lâmpada, o seu gênio pessoal, que bastava você fazer uma oração para Ele e Ele viria correndo ao seu encontro e faria tudo o que você quisesse. Como Deus não fez isso, não agiu dessa forma, você se decepcionou com Deus. Preste atenção, a culpa não foi de Deus, a culpa foi sua, porque você não confiou em Deus, você manipulou Deus, você tentou manipular Deus. Essa semana eu conversava com uma pessoa sobre, ele disse que Deus era o ídolo do coração dele. Eu disse, meu irmão, não fala uma besteira dessa. Deus não é ídolo. Em nenhum lugar nas Escrituras a Bíblia chama Deus de ídolo. Ele é Deus. Ídolo é algo que eu manipulo para fazer o que eu quero, ou penso que ele vai fazer o que eu quero. Que digam as solteironas que querem se casar e põem a estátua de Santo Antônio de ponta cabeça, não tem esse negócio aí? Diz que Santo Antônio dizem que é o santo casamenteiro, aí elas põem de ponta cabeça. Olha, enquanto você não me der um marido, eu não viro você de cabeça para cima. O que isso revela? Além de uma grande insensatez, o que isso revela? Insensatez não por causa da imagem, porque é só uma imagem. O que isso revela? Revela que o ídolo nada mais é do que algo que eu penso, que se eu fizer certinho, se eu manipulá-lo corretamente, ele vai fazer o que eu quero. Tente fazer isso com Deus para você ver se dá certo. Não dá, porque Deus é Deus. Ele é vivo. Ele não é um ídolo. Ele é o soberano, é Ele quem diz o que deve ou não acontecer. É Ele quem rege todas as coisas. Por isso Davi disse, eu vou confiar no Senhor para sempre, ininterruptamente. E aí ele encerra no versículo 9, dizendo, dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Eu vou render graças ao Senhor, porque eu sei que o Senhor julga a perversidade, tem misericórdia dos arrependidos. Eu sei que o Senhor pesa a mão contra a perversidade, e para que eu não sofra o peso da tua mão, eu me arrependo dos meus pecados e clamo por tua misericórdia. Mas aqueles que passam a sua vida zombando do Senhor, eu sei que o Senhor vai pesar na mão sobre eles. Por isso é que eu não preciso sair por aí fazendo vingança, como nós lemos aqui em Romanos 12, 19. Deus diz, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Eu não devo sair por aí vingando, fazendo justiça com as próprias mãos. Eu devo confiar em Deus. Me fizeram mal, confie no Senhor. Deus vai acertar contas com essa pessoa. Não estou dizendo que você não possa se defender. Um bandido entra na sua casa e você não vai fazer nada. Não, você tem que defender sua família, tem que defender sua casa. Eu estou falando daquelas situações em que você foi prejudicado por alguém. E você tem a oportunidade de ir lá e dar o troco. Mas você não faz. Por quê? Porque é Deus quem vai julgar sua causa. É Deus quem vai julgar a sua causa. Você, vingando-se, estaria nada mais, nada menos do que pagando o mal com o mal, porque você é pecador tanto quanto. Mas se é Deus fazendo isso, não. Deus não é pecador, Deus é santo. A vingança dele é santa, a vingança dele é justa, e a vingança pertence a Ele. No Salmo 94, Deus é chamado de o Deus das vinganças. Porque Deus não leva de qualquer jeito aqueles que levam a Ele de qualquer jeito. E Davi encerra dizendo no verso 9, na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Mais uma vez, o livro Salmos vem nos mostrar que um filho de Deus sempre tem de estar na presença de outros filhos de Deus.
Onde é o lugar que um crente tem que estar, irmãos? Junto com outros crentes, andando junto com outros crentes. A reunião que nós temos aqui para louvar o Senhor é um refúgio para o nosso coração, é um oásis para a nossa alma. Não é à toa que os puritanos chamavam o dia do Senhor de a feira da alma, porque você tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Se eu tenho a segunda-feira, onde é a primeira-feira? É o domingo. É o domingo, é o dia do Senhor, é a feira da alma. É onde a minha alma se deleita na presença do Senhor, na presença de outros irmãos, no culto a Deus. Vou adorar ao Senhor com os meus irmãos, vou me alegrar na presença dos teus fiéis, e esperarei no teu nome, porque é bom. É o nome de Deus que é bom? Sim. Mas ele está falando aqui da atitude, a atitude de esperar no nome de Deus, junto com os servos de Deus, junto com os filhos de Deus. Isso é bom. Isso é bom. O juízo de Deus é coisa séria e certa. Nada pode ser mais terrível para o pecador, nada deve ser mais esperado pelo servo de Deus. O servo de Deus deve esperar pelo juízo de Deus, pela justiça de Deus. Somente estarão livres do juízo de Deus aqueles que em Deus se abrigarem e nele confiarem, tal como fez Davi. No dia do juízo final, diz o apóstolo João, nós não precisamos ter medo, se estivermos em Cristo Jesus. Ele fala, o amor lança fora o medo. Mas se você tem medo do dia do juízo final, significa que você não está sendo aperfeiçoado no amor, ou em outras palavras, você não é salvo. Porque o ímpio tem medo, deve ter medo do dia do juízo. Mas nós não precisamos temer aquele dia. Aquele dia deve ser esperado por nós. É o dia que nos encontraremos com o Senhor Jesus. É o dia em que a justiça será feita. Que o julgamento do Senhor será impetrado. Que nós receberemos um corpo glorioso para viver na presença do Senhor eternamente. Esse dia deve ser almejado pelo nosso coração, deve ser desejado pela nossa alma. Não tenha medo do dia do juízo, se você estiver em Cristo. Mas se você não está em Cristo, saiba que este dia será o pior dia de toda a história da humanidade. Será o grande e terrível dia do juízo. Será o dia em que o Senhor ajustará contas com os perversos. Definitivamente, sem qualquer esperança para eles. Que você esteja firme no Senhor Jesus, abrigado no Senhor Jesus. Apesar do mal parecer triunfar, devemos continuar obedecendo e servindo ao Senhor Jesus sem desanimar. É o povo de Deus quem vai rir por último. É o povo de Deus quem vai rir por último. Estão fazendo mal à igreja de Cristo. Estão perseguindo a igreja de Cristo, como nós vimos há pouco. Mas Deus não está dormindo. Deus não está apático a tudo isso. Ele só está esperando o momento certo dele agir. E ele agirá. E eu lhe pergunto, você tem ignorado o juízo do Senhor? Se sim, quero lembrá-lo, Deus não ignorará a sua perversidade. Ele pesará a mão contra você. Se você leva a sério o dia do juízo do Senhor, prepare-se, porque o dia do juízo final será um dia de triunfo para a igreja. Será um dia de alegria para os servos de Deus. Deus fará justiça por nós. Deus, que já nos justificou em Cristo Jesus, nos receberá na sua glória. Aqueles que viveram suas vidas confiantes em Jesus,
somente em Jesus, neste dia, serão recebidos na glória do Senhor e viverão eternamente com Ele. Os ímpios estarão perecendo por toda a eternidade as agruras do inferno. Que Deus nos conduza sempre na presença dEle, para a glória dEle. Oremos. Eterno e justo Deus, não permita que nos desviemos da Tua presença, jamais. Não permita que duvidemos da Tua fidelidade e justiça, ainda que ao nosso redor os perversos pareçam prosperar sem qualquer consequência ou dano. Que o nosso coração confie em Ti e espere em Ti, para que frutifiquemos para a Tua glória. Guarde-nos em Teu poder. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.